Boa noite, pessoal. Vou estar falando aqui sobre o AAA e também sobre o artigo 13, que é uma censura que a França quer colocar na internet e que provavelmente se estenderá por toda a Europa e que pode sim trazer reflexos para nós no Brasil e para o mundo inteiro, mesmo que essa medida seja acatada somente por lá e não seja colocada em prática no Brasil, mas nós sabemos que a internet ela é a nível mundial, internacional, está tudo interligado e nós sofreremos sim alguns reflexos disso também, e isso é muito grave e é um prenúncio de uma censura muito forte que pode pôr fim a muitas plataformas e vir delimitar ou limitar e excluir o nosso poder de comunicação, é, provavelmente nos 80%, né? Pelo menos nos países que aderirem a isso, e aqueles que não aderirem, isso nos afetará e teremos reflexos também. Acredito que a nossa comunicação poderá ser afetada, talvez aí, não sei, uns 20, 30%, talvez mais, não sei. É o que eu percebo, pelo menos nesse momento, né? Porque isso são coisas que é um assunto que tem que ser aprofundado ainda. Meu nome é Simone Mourão e eu vou estar aqui falando com vocês sobre esses assuntos. A questão do AAA, nós temos a posição do nosso futuro presidente Jair Bolsonaro, uma posição muito categórica, uma posição que realmente nós já esperávamos, não esperávamos nada diferente dele, que é um patriota, que é um conservador, que é uma pessoa honesta e é uma pessoa que governa e pretende governar para o país, para a nação e para o futuro, e não um governo para si ou para meia dúzia. O que é o AAA? O AAA é um acordo denominado corredor ecológico, denominado AAA, né? Mas é onde vai existir um corredor ecológico que compreende os Andes, a Amazônia e só um pouquinho, até o Atlântico, né? Então é um espaço, é um espaço que vai compreender 135 milhões de hectares, né? E a maior parte desse espaço será a Mata Amazônica, né? Território de floresta. Então, eles têm esse argumento de corredor ecológico, mas o que está por trás? Quais são as verdadeiras intenções desse acordo? As verdadeiras intenções desse acordo é limitar o poder de cada país, de cada nação envolvido nessa extensão, de ter soberania sobre o seu território, sobre os minérios que estão naquele território. Então, é sempre esse o objetivo da esquerda, né? É ofender a soberania, porque é a coisa que eles mais lutam contra. Esse é um dos objetivos maiores deles, é acabar com a soberania de cada país, né? É a questão do globalismo, para unificar as nações e colocar em leis globalistas, onde todos têm que se render a essas leis e a soberania acaba. E o país não tem mais domínio sobre as leis, sobre o seu povo, sobre o seu território, sobre os seus minérios, sobre as suas riquezas e tudo mais. Então, o que seria, por exemplo, que nos tornaria, né, ao ver deles, que é o objetivo deles, nos tornaria, por exemplo, uma grande Cuba, né? Ou uma grande Venezuela, né? Vocês já pensaram? O mundo todo se tornando uma grande Venezuela. Esse é o objetivo deles, né? Sempre com argumentos, como se fosse a capa de um livro, né? Muito bonito, com um tom de bom moço, com um tom de mocinho, né, da história, de protagonista da história, mas por trás existe um objetivo nefasto, nebuloso, obscuro e negro, né? E o nosso presidente, ele tem já se colocado contra o AAA, mesmo que o Temer venha a assinar,
Creio que no próximo governo não vai permitir que fique em andamento esse acordo, ou que pelo menos os termos que ofendem a nossa soberania e que nos prejudiquem, né, seja dado andamento nesse tipo de coisa. Não, o nosso presidente, o nosso próximo governo, Bolsonaro, General Mourão, colocará tudo nos trilhos, né, em todas as áreas, inclusive isso. Então, gente, vamos estar alertas aí para a questão do AAA. Os nossos parabéns mais uma vez ao nosso presidente Jair Bolsonaro, toda a sua equipe, o General Mourão também, porque todos estão unidos no mesmo propósito, e quando o presidente Jair Bolsonaro fala alguma coisa é porque é 90% ou 99% que é um consenso geral entre a equipe de governo dele. Então, parabéns ao Jair Bolsonaro, General Mourão e toda a sua equipe. É isso que nós esperamos, é isso que o Brasil deseja, é isso que o Brasil quer. Um presidente patriota e de pulso, e nós não abaixaremos a cabeça para as intenções globalistas, para os estrangeiros que queiram nos prejudicar. A nossa aliança está firmada com os Estados Unidos, que também tem um presidente patriota, que também tem um governo conservador. A nossa aliança está firmada com Israel, e nós não queremos nada com a corrupção, nem com os bandidos, nem com a esquerda. Vamos em frente, porque os conservadores estão com o futuro pela frente e estão se fortalecendo. A aliança entre Brasil e Estados Unidos é uma via de duas mãos, onde há benefício para os dois, e assim que deve ser qualquer aliança. Sempre tem que haver benefício para os dois lados, e não somente para um só, em detrimento do outro, e muito menos aquilo que nós já temos visto durante todas essas décadas, que na verdade nem um povo, nem o outro povo, em todos os acordos e alianças feitas com o nosso governo e outros de esquerda, eram beneficiados. Só quem era beneficiado era o crime político organizado, a máfia internacional, a corrupção e o crime internacional, ok? Então, era isso por enquanto, e vamos em frente, porque Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma boa noite.